Boa tarde, Anitta. Como foi sua semana? Boa tarde. A minha semana foi, assim, bem conturbada, pra falar a verdade. Eu tive alguns momentos de crise, de surto. Na verdade, eu quase surtei. Mas eu consegui dar uma respirada e aí deu certo. Mas foi bem difícil. Quer compartilhar comigo o que aconteceu? Assim, teve vários momentos, mas teve um em específico. O que que acontece? Sabe aquela amiga que eu já te falei outras vezes? Então, eu mandei uma mensagem pra ela e aí eu vi que ela visualizou, mas ela não respondeu. Eu mandei de novo a mensagem e aí ela não respondeu. E na hora eu nem raciocinei direito, né? Se ela tava fazendo alguma coisa, não. Aí já, minha primeira reação foi que eu quis mandar 1 milhão de mensagens pra ela, seguidas. Aí depois eu já quis apagar tudo. E aí, por último, eu falei, eu vou bloquear ela de tudo, vou deletar ela da minha vida, de tudo. Simplesmente quis surtar e tal, mas eu respirei fundo, tentei lembrar de tudo que a gente tinha conversado e consegui me controlar, mas foi assim, difícil, bem difícil. Como você se sente tendo conseguido dar esse espaço antes de agir? Olha, eu não vou mentir pra você não. Foi assim, extremamente desconfortável. E eu nem sabia que podia ser tão difícil assim. Porque se for parar pra pensar, eu me senti muito vulnerável na hora. Muito vulnerável, era um mix de emoções que eu tava sentindo, de rejeição, abandono, eu não tava entendendo direito. Mas só que quando eu parei e refleti, eu consegui perceber que na verdade foi a primeira vez que eu consegui me sentir no controle. Porque foi a primeira vez que eu consegui, poxa, controlar as minhas emoções e não deixar elas terem total efeito sobre mim. Então foi desconfortável, mas por um lado teve um super efeito pra mim, sabe? Isso é um avanço, Anitta. Significa que você está conseguindo lidar com seus sentimentos antes de uma ação impulsiva. Eu compreendo exatamente o que você tá falando, porque você sabe que eu tenho falado pra você que o medo é uma parte que eu não sei explicar. Eu sinto muito medo. E é um medo, assim, que eu sei que é irracional. As pessoas falam pra mim que é irracional, mas eu não consigo assimilar isso. Então, eu tenho muito medo do abandono, da rejeição. Essas simples coisas pra mim se tornam um medo enorme, vai virando uma grande coisa. E eu tenho tentado entender que isso não é um medo, é um medo meu, e não das pessoas. Mas que é difícil quando você tá lá na hora, é difícil lidar com isso. Você tem avançado e conseguido compreender o que é o fato do que é o seu sentimento. Mas o medo é real, o medo do abandono é real, que não quer dizer que você vai ser abandonado. Assim, pra mim sempre foi um pouco vergonhoso, na verdade, falar sobre isso, né? Porque as pessoas sempre me dominaram, assim, sempre me denominaram como louca e, assim, depois de um tempo eu mesma comecei a acreditar e falar, não, realmente eu sou louca. Eu sou louca e por aí vai. Só que chega a ser engraçado pra mim que depois desse tempo todo de terapia que a gente tá fazendo, eu consigo entender que hoje o que eu sinto, os meus sentimentos, tudo isso dentro de mim, tem um padrão. Tem um nome, tem uma classificação e você não sabe, e tem um tratamento. E isso assim, eu não consigo mensurar o quanto foi importante pra mim saber desse tratamento e o quanto tem conseguido me ajudar no meu dia a dia, sabe? Você não é louca, Anitta. Você lida com dores muito profundas. Nestes anos de terapia, você conseguiu evoluir gradativamente. E pensar em você mesmo. E você tá aqui, buscando essa Anitta que você quer. Olha, porque assim, pra mim é muito difícil. Porque algumas vezes, assim, como que fica a minha mente, sabe? Algumas vezes mesmo eu fico pensando, por exemplo, sobre você mesmo. Às vezes eu fico assim, poxa, será que a minha psicóloga realmente gosta de mim? Ou será que ela tá lá porque eu tô pagando ela? Isso são coisas que passam na minha mente.
Só que eu tento ser racional e entender que mesmo que você seja remunerada, o tempo que você, a atenção, a paciência que você lida com essas situações me mostram o seu profissionalismo e sua atenção com o meu caso. Eu agradeço por você trazer essa sua fala. Eu recebo para fazer o que eu faço. É a minha profissão. Mas se eu não estivesse disposta e aberta para estar aqui com você, compreender as suas queixas e conseguirmos juntas avançar, não faria sentido nem para você, nem para mim. Não, eu sei, é um sentimento totalmente mútuo. Inclusive, eu queria muito te agradecer, porque em tudo isso que a gente passou, tudo isso que a gente tem feito aqui, eu tenho visto, né, o efeito que tem causado na minha vida. E pela primeira vez eu tô confiando em uma pessoa e principalmente conseguindo confiar em mim. Você não tem noção do quanto isso é importante pra mim. Então eu queria te agradecer porque mesmo nos meus momentos de crise, de surto, mesmo quando eu duvido de mim mesma, que são inúmeras vezes, você continua sendo atenciosa e paciente. Eu não tenho outra palavra, a não ser agradecer e dizer que tá sendo muito frutífero pra mim todo esse nosso trabalho. Isso é bom. Então eu estou aqui e passo a passo nós conseguiremos lidar com isso na nossa terapia. Bom. O transtorno de personalidade borderline pode ser considerado um quadro consequência de uma má adaptação ao contexto social vivenciado no presente, devido à evolução natural das situações sociais e problemáticas constantes da vida cotidiana, fatos que geram angústia e levam o indivíduo a se comportar em relação ao meio de maneira impulsiva ou descontrolada, em uma tentativa de solucionar sua dificuldade de se relacionar com o modelo social atual. Este documentário foi produzido com fins exclusivamente didáticos, como ferramenta de sensibilização e conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. A história apresentada é fictícia, construída a partir de características clínicas comuns ao transtorno, e não corresponde a nenhum caso real. Nosso objetivo é promover empatia, compreensão e diálogo responsável sobre a saúde mental.